Seguida também a jogar bom futebol, porque foi prova disso ao longo dos 90 minutos. Sim, acima de tudo, a jogar grande futebol. Ontem estava tudo montado para criar grandes complicações este Futebol Clube do Porto, como os meus colegas disseram, e bem, o Porto desde o primeiro minuto, acho que faz 40 minutos fantásticos. Eu não disse nada. Mas pronto, eu estou a falar. Não, mas faz 40 minutos de grande qualidade. Sem bola, com bola, criou várias situações, chegou a 2-0 e não fez mais um ou outro gol na primeira parte, porque depois mais à frente vamos comentar sobre isso. Foi um Porto que marcou aqui uma posição muito forte, estava tudo endeusado na véspera com a vitória do Sporting no Estrela. Já se falava que o Porto até parecia que estava em terceiro lugar ou em quarto. O facto é que o Porto está em primeiro lugar e ontem mostrou a toda a gente que vão ter que levar com o Porto até o final do campeonato. Se não houver nada de estranho nos jogos de futebol com o Porto, porque nos outros há e vai continuar a haver até o final do campeonato, o Porto com este comportamento... Mais estranho continua tendo. Estranho teve. Mas ontem era impossível porque a qualidade do Porto foi tão grande. Sim, e produziu tanto futebol ontem, porque já em Braga houve esse mesmo critério e o Porto, como foi forte, também não deu hipótese a ninguém. É isso que eu quero dizer. Acho que destacar a qualidade... Superou as coisas estranhas. É exatamente, não há hipótese. Quando o Porto apresenta esta qualidade de jogo com bola, sem bola, por muito que queiram dar a volta ao texto e transformar os jogos mais complicados, porque os transformam, mas o Porto, com a grande capacidade que teve ontem, num campo muito difícil, acho que o Estoril, quando percebeu onde estava, já estava com 2-0. Acho que o Estoril, o melhor momento do Estoril é ali no início da segunda parte. Acho que também o Porto acaba de dar mais alguma iniciativa ao Estoril, com o jogo controlado, mas depois quando acelerou e depois quem vem do banco, jogando 5, 10 minutos, ainda quer mais, quer acrescentar mais à equipa. Concordo com os meus colegas quando dizem que estas trocas que o Fariel tem feito neste espaço de 3 em 3 dias que estás a jogar, também tem feito com que a equipa chegue a esta fase do campeonato importantíssima, que toda fresca e disponível para ser solução. Mas, como disse, o mais importante, depois do tal empate, que foi uma pancada muito grande em toda a gente aqui, que foi ali no último segundo, num jogo muito difícil. O Porto, acho que ontem como eu disse ontem, foi um Porto a mais, porque o Estoril, por muito que quisesse, o Porto ontem estava vocacionado para vencer como venceu e podia ter vencido por outros números, mas, como disse, vão ter que levar com o Porto até ao fim e esperar que mais sejamos felizes. E, Paulo, como é que viste a partida do Futebol Clube do Porto? Com preocupação. Acho que o Porto vai ter que jogar assim nos 5 jogos que faltam para ficar à margem de qualquer artistice que esteja encomendada ou preparada, porque isso vai acontecer. E a prova disso mesmo é que eu ontem de manhã, hora do almoço mais ou menos, depois do Sporting ter ganho ao Estrela da Amadora, num jogo em que o Estrela da Amadora teve 2 penaltis a favor e nenhum foi assinalado, vi o senhor presidente do Sporting, que eu apelidei de Calimero aqui há uns tempos, com todo o orgulho, e volto a dizer que ele é um grande Calimero, veio falar sobre o apito dourado, numa clara tentativa de condicionar o que se ia passar à noite, que era o Porto jogar em casa do Estoril. E virar o foco do jogo. Um jogo que estava devidamente sinalizado no mapa de toda a gente, porque era um jogo potencial. É verdade que depois todos os jogos são potenciais para perder pontos, só se ganham os jogos quando eles acabam, mas este jogo estava sinalizado na cabeça de muita gente. E o Futebol Clube do Porto, do meu ponto de vista, fez uma das melhores exibições da época e, sobretudo, uma das melhores e mais consistentes exibições da época e, portanto, dispensou a artistice que foi este jogo com o Estoril, porque se nós quisermos olhar com olhos de ver para o que aconteceu ontem e para o trabalho do Luís Godinho, percebemos facilmente que estava tudo montado para o Futebol Clube do Porto não ganhar no Estoril. Ganhou porque, de facto, jogou maravilhosamente bem. Dito isto, e não disse nada de diferente em relação aos meus colegas, vou à parte que me deixou preocupado e que tem a ver com o árbitro Luís Godinho, que eu tenho o prazer de nunca ter visto na vida. O senhor Luís Godinho, em dezembro de 2024, dias após... estamos a ver. E não pensem que eu tenho algum tipo de problema por não ter cabelo, porque ele também não tem. Portanto, não há aqui nada de pessoal. Há apenas algo de factual. Esta declaração que diz o preço que se paga por ser verdadeiro, sério e honesto é de tal forma alto que só sabe mesmo quem o paga.
Isto foi dito, se não me falha a memória, em dezembro de 2024, dias depois do Futebol Clube do Porto ter jogado em Famalicão com uma das maiores peripécias que o futebol português teve na história, que foi o Futebol Clube do Porto marcar um golo e depois o Sr. Luís Godinho anulá-lo e mandar marcar um penalti a favor do Famalicão. Não sou eu que vou pôr em causa o que o Sr. Luís Godinho diz dele próprio, de ser verdadeiro, sério e honesto. Aliás, eu sou a prova disso. Tenho aqui uma nota de 10 euros. O Sr. Luís Godinho há pouco ia a caminho do shopping e houve uma senhora de idade que deixou cair esta nota e o Sr. Luís Godinho pegou na nota e foi dar lá à senhora. Portanto, seguramente que ele deve ser verdadeiro, sério e honesto. É um grande problema sempre que vai apitar jogos do Futebol Clube do Porto. E eu, com muito esforço, meu e de muita gente, ando a tentar fazer uma série de 6 episódios para a Netflix. Aquelas séries curtas, que não consomem muito tempo e que as pessoas até podem ver num fim de semana. E o primeiro episódio da série aconteceu ontem, num lance entre o Estoril e o Futebol Clube do Porto, em que o Alberto Costa é pisado, e percebe-se perfeitamente que ele é pisado. Eu até acho que se percebe melhor isto em fotografia parada, mas aqui percebemos que ele é pisado, e o Sr. Luís Godinho tem a distinta lata de dizer aos responsáveis do Futebol Clube do Porto que há uma falta por bloqueio de um jogador do Futebol Clube do Porto. Este é o primeiro episódio. Bloqueio, não sei muito bem aonde, vê-se o pisão do jogador do Estoril sobre o jogador do Futebol Clube do Porto, isto dentro das leis do jogo, dentro da grande área, é penalti. Passamos para a segunda série, ou para o segundo episódio da mesma série, em que há uma coisa fantástica, que é um corte e, na sequência do corte, o varrer do Froholt. Isto foi tão flagrante que mereceu a intervenção do VAR. Ou seja, aquilo que o VAR pretendeu dizer pelas ondas louisianas ao árbitro da partida foi: ó meu, anda a ver isto, porque de facto depois do corte há uma extensão da perna que derruba o jogador do Futebol Clube do Porto. Eu não sou expert em arbitragem, mas diria que neste campeonato em Portugal há de ter regras diferentes dos outros campeonatos todos. Eu acho que são regras muito parecidas com o campeonato que se joga no Quénia. Eu ando muito entretido, estás a olhar para mim, mas eu estou a falar a sério, eu ando muito entretido ao fim de semana a ver jogos do campeonato do Quénia. E o campeonato do Quénia tem coisas parecidas com estas. Eu acho que em 90% dos casos, sempre que o VAR sinaliza uma coisa ao árbitro, em 90% dessas situações, o árbitro em campo vai de acordo com a indicação do VAR, que obviamente entendeu marcar penalti neste lance. O Sr. Luís Godinho teve a distinta lata de dizer que houve o corte e que depois não se passou mais nada. Ou seja, eu estou a discutir uma bola com o Rubens dentro da grande área, salto com ele, ganho a bola de cabeça, depois dou-lhe uma cotovelada na cabeça e não se passa rigorosamente nada porque primeiro jogou a bola. Portanto, eu acho que isto é uma nova regra e depois vem o Sr. Duarte Gomes, com toda a elegância e com toda a pinta que tem a falar para a televisão, dizer que os árbitros, a meio do campeonato, não mudam os critérios. Eles não mudam os critérios. Nós continuamos a perceber que quando joga o Porto há uns critérios, quando jogam os outros todos, particularmente os adversários do Futebol Clube do Porto na luta pelo título, há outros critérios. E o Estrela da Amadora Sporting e o Benfica Nacional foram este fim de semana 2 casos paradigmáticos daquilo que eu estou a dizer. O segundo episódio acabou, mas vamos para o terceiro. E o terceiro tem a ver com uma coisa que eu acho que vai acontecer até a final do campeonato. Não há limites para os atos de violência dos adversários sobre o Oskar Pietruszewski. O Oskar Pietruszewski tem que levar joelhadas porque é mais rápido que os outros, porque corre mais que os outros, porque tem uma capacidade de desequilibrar superior à dos outros.
vamos crucificar um miúdo de 17 anos por causa disto? Este é o menos grave, mas é um lance que serve de alerta. E ficou porque já limitado pelo recentemente, e ficou limitado pelo amarelo. Que eu depois até admito perfeitamente Claro. que num critério mais apertado, só que depois lá está, a seriedade é tanta que eu a determinado momento do jogo tenho que pesar as coisas. E quando eu estou a pesar as coisas, já não estou a ser nem justo, nem sério, nem honesto, nem rigoroso. Este é o terceiro episódio. Ainda temos mais, calma. Temos um quarto episódio, porque o problema não é de hoje, não é desta época, é um problema desde sempre. Mas ainda recordando o que aconteceu esta época, temos um penalti do tamanho da Torre dos Clérigos que não é marcado em pleno Estádio do Dragão contra o Nacional da Madeira. Eu dou esta nota de 10 euros partida aos bocadinhos em quem acertar quem era o árbitro desta partida. É o Luís Godinho. Era o Luís Godinho? Era. Olha que coincidência tão grande. Então o Luís Godinho também não conseguiu ver um penalti do tamanho da Torre dos Clérigos contra o futebol, a favor do Futebol Clube do Porto. Mas este Porto Nacional ainda teve um segundo caso, que é de um segundo penalti, que é um pisão, ajuda-me Sérgio, sobre o Borja Sainz, Exatamente, sim. que o senhor Luís Godinho Que já vimos e vamos também não voltar a ver. viu. Mas ele aqui não conseguiu marcar falta no bloqueio. Ele aqui não conseguiu marcar nada. Oh, Paulo, mas este show tem um lance mais curioso ainda para mim. Aqui que estamos esta a mesma ver do falta, Borja o Sainz. Samu tem faz isto fora da área e ele marcou falta ao Samu. Tu não entras na série. Ah, não? Entras na segunda Tudo bem, temporada. Na então. primeira não entras. Pronto. Estamos Portanto, aqui a rever estamos o aqui a lance ver do dois Borja Sainz. lances em que o senhor Luís Godinho é árbitro. Há um penalti sobre o Samu que ele não marca. Há um pisão evidente sobre o Borja Sainz que ele só marca porque foi chamado pelo VAR. Mas como estávamos numa fase muito precoce da época, não era tão importante contrariar o VAR como é importante contrariar o VAR a 5 ou 6 jornadas do fim. Estás a olhar para mim para eu andar para a frente. Não. Há Estou- episódios mais longos que outros nas séries da Netflix. Sim, claro que sim. O quinto episódio leva-nos a viajar para o passado. E o passado é extraordinário. Como é que um árbitro de futebol consegue expulsar um jogador por chutar à baliza? Isto foi vermelho direto para o Luís Dias. Nesta fase do campeonato, ninguém avisou o Futebol Clube do Porto que não podia rematar à baliza. E também não avisaram o Futebol Clube do Porto que podia marcar golos. E como não avisaram, o Luís Dias estava distraído, tentou rematar à baliza e o senhor Luís Godinho fez cumprir as leis do jogo e mostrou um cartão vermelho a um jogador do Futebol Clube do Porto por ter tentado chutar à baliza do Sporting de Braga. Isto já aconteceu no Quénia. Na 7ª jornada do campeonato queniano, houve um jogador da equipa da capital, que eu acho que é Mombasa, que também foi expulso por uma situação destas. Eu não sei se o senhor Luís Godinho vai apitar ao Quénia, porque se calhar até foi ele. Se recuarmos ainda mais no tempo, porque o senhor Luís Godinho, infelizmente, sendo sério, honesto e verdadeiro, tem imensos casos em jogos do Futebol Clube do Porto, expulsou o Danilo por ele próprio ir a correr de marcha atrás e ter batido no jogador do Futebol Clube do Porto. E eu não estou a inventar nada. O lance é este. Isto dá vontade de rir. O senhor Luís Godinho foi ao bolso, deu o segundo cartão amarelo ao Danilo e o Futebol Clube do Porto ficou a jogar com 10 jogadores contra o Moreirense porque o árbitro a correr bateu no Danilo. É outro lance muito parecido com o que eu vejo no campeonato do Quénia. Não vês aqui? E, portanto, temos aqui 6 lances. Azar do caraças. São os 6 protagonizados pelo senhor Luís Godinho, que eu repito, em dezembro de 2024 disse: o preço que se paga por ser verdadeiro, sério e honesto é de tal forma alto que só sabe mesmo quem o paga. Eu felizmente sei que ele está a dizer a verdade, porque eu tenho aqui uma nota de 10 euros que o senhor Luís Godinho apanhou há pouco, quando viu uma senhora a perder a nota a caminho do shopping, e ele próprio pegou na nota e foi dar à senhora de idade. E, portanto, não sou eu que vou pôr em causa a veracidade, a seriedade e a honestidade
do Sr. Luís Godinho, mas que o Sr. Luís Godinho tem muitos problemas a apitar jogos do Futebol Clube do Porto, estão aqui 6 situações que demonstram factualmente as dificuldades que o Sr. Luís Godinho tem para apitar jogos do Futebol Clube do Porto. Numa jornada, e eu acho que nós vamos poder ver isto, e agora vou dar descanso ao Sr. Luís Godinho, numa jornada em que, mais uma vez, é permitido que o capitão do Sporting empurre um árbitro. Vamos ver se isto na quarta-feira acontece em Londres, nos jogos das competições europeias. Portanto, este Estrela da Amadora Sporting teve 2 penaltis, um empurrão do Fresneda e um corte com o braço em plena área do Maxi Araújo, que foram para o galho. O Ullmann continua a fazer o que quer perante os árbitros e não se passa nada. E até o Benfica, que agora de repente parece estar interessado em andar a lutar pelo que quer que seja, não sei muito bem se é segurar o 3º lugar, se é afastar-se do Braga, que está em 4º, se é aproximar-se do Sporting, que está em 2º. Eu ainda não percebi muito bem o que é que o presidente do Benfica quer nesta reta final de campeonato, mas não devo ter percebido eu, e se calhar também não percebe grande parte dos benfiquistas. O Nacional também teve um golo que devia ter sido validado e não foi validado. E, portanto, juntar isto às declarações do Sr. Frederico Varandas, que acorda numa bela manhã de domingo, depois de ter ganho ao Estrela da Amadora, logo o Porto joga com o Estoril. Eu sou um tipo inteligente, sou um tipo esperto, vou falar do apito dourado, que é para os árbitros todos terem noção daquilo que foi o apito dourado e logo à noite na Amoreira serem sérios e apitarem contra o Futebol Clube do Porto, porque na lógica do Calimero, o ser sério é apitar contra o Futebol Clube do Porto. Teve azar. O Futebol Clube do Porto foi melhor que os 14 que entraram em campo, mais os outros todos que depois foram substituídos pelo Estoril, e eu estou convencido nestas 5 jornadas que faltam que isto vai voltar a acontecer, umas vezes mais, outras vezes menos, uns mais competentes, outros menos competentes. Reparem que eu não estou a falar em seriedade, estou a falar em competência. Uns mais competentes, espero eu, incompetentes vão aparecer de certeza, porque em 5 jornadas ninguém larga a luta. Agora, também estou convicto e convencido que se o Futebol Clube do Porto conseguir manter o ritmo, a intensidade e a qualidade de jogo que exibiu ontem perante o Estoril, vai seguramente conseguir aquilo que quer e aquilo que aos olhos de muita gente também é justo. Fica fechada esta edição do especial Futebol Clube do Porto. Resta-me agradecer ao Ricardo, ao Djalma, ao Rubens e também ao Paulo Miguel Castro por terem... pois... Falta o futebol feminino, claro é. Eu já estava a ultrapassar. Peço imensa desculpa, até porque é uma vitória muito importante para a formação azul e branca, orientada por Daniel Chaves, triunfo por 5-0. E mais importante ainda, que não foi Luís Godinho a apitar. Exatamente. Foi um erro meu, como houve muitos também nessa partida. Toma mas a vitória... Muito obrigado. Deixa-me só, com licença. Muito obrigado. Futebol Clube do Porto que venceu por 5-0 o Rio Tinto e conseguiu a qualificação para a final da Taça da Associação Futebol do Porto. À procura de um lugar na final da Taça da Associação de Futebol do Porto e com várias alterações no 11 inicial habitual, o Futebol do Porto entrou mais forte no jogo contra o Rio Tinto. Verónica Kudiakova testou a atenção de Inês Agra, que nada conseguiu fazer quando no lance seguinte Cristina Ferreira cabeceou de forma certeira para o 1º da tarde. Ainda na primeira parte e desbloqueada por Inês Oliveira, Cristina Ferreira teve nos pés uma oportunidade para aumentar distâncias, mas os golos só regressaram no segundo tempo. Ainda dentro dos 10 minutos iniciais do tempo complementar, bom cruzamento pela esquerda de Lara Filipe e Verónica Kudiakova antecipar-se à defesa adversária para fazer o 2-0. A partir dos pés de Matilde Vaz, o Futebol do Porto esteve perto de voltar a ser eficaz. Infortúnio da médio azul e branca neste lance a acertar na barra. Os 10 minutos finais do encontro levaram os adeptos portistas presentes nas bancadas do mini-estádio do Olival a levantarem-se várias vezes. Primeiro de bola parada, Sofia Silva encostou para o fundo das redes da baliza do Rio Tinto na estreia da central a marcar de dragão ao peito. E depois foi Lily Bryant a voltar a estar em destaque. A goleadora máxima do Futebol do Porto concretizou da melhor forma um lance que a mesma construiu a partir da esquerda e fez o 4-0. Ainda assim, o melhor momento da tarde ficou mesmo guardado para o fim. Numa jogada que dispensa descrição, Eliza Turner foi a autora de um golaço que não deixa indiferente nenhum amante de futebol.
e fechou as contas na mão cheia de golos. O Futebol Clube do Porto está na final da Taça da Associação de Futebol do Porto e, à semelhança do que aconteceu na temporada passada, vai voltar a encontrar o Valadares no jogo decisivo. Agora sim, é mesmo verdade, despedimos-nos do especial Futebol Clube do Porto. Resta-me agradecer a sua presença desse lado. Continuação de uma ótima semana.